Então, como os irmãos percebem, tem aí para vocês o Espírito Santo no Antigo Testamento, que foi o tema da nossa aula passada, nossa primeira aula de pneumatologia. A ideia inicial é mostrar para vocês a ação do Espírito Santo no Velho Testamento. E é claro, irmãos, no Novo Testamento fica um pouco mais fácil de ver essa atuação do Espírito Santo, porque nos é dado mais esclarecimento. Quando vocês olham para o Velho Testamento, fazem a leitura, sempre ter em mente que a revelação de Deus ela foi progressiva. O que é progressivo? É uma revelação que vai sendo dada em conta-gotas. É por isso que os irmãos não têm, assim, vislumbre maior, um entendimento maior da Trindade no Velho Testamento. Por quê? Porque essa revelação foi sendo dada gradativamente, porque as pessoas não estavam preparadas para receber essa revelação de uma vez só. Então, o processo de salvação, ele foi sendo feito de forma gradativa. E ao ser feito de forma gradativa, nós sabemos que ao final dele, Deus fez de tal modo que ele salvou aqueles que colocaram a sua fé na sua revelação, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. Então, quem é o Espírito Santo? Primeiramente, nós vamos ver aí que o Espírito Santo ele teve presente lá na criação. Então, o fato de nós vermos ali, né, a figura de Deus Pai aparecendo de uma forma mais proeminente, ou seja, de uma forma mais destacada, isso não significa dizer que na Trindade existe a questão de importância. Um é mais importante que o outro. Não. Os três trabalharam no processo de criação e também no processo da preparação do mundo para a vinda do Messias. No projeto da salvação sempre estava Pai, Filho e Espírito Santo. Só que, como essa revelação foi sendo dada gradativamente, Deus se revelou ali como o Deus que tem por nome, né? Podemos colocar aqui, apesar do nome dele ser impronunciável, mas para entendimento aqui, como Jeová. E é claro que os hebreus, eles não entendiam que esse Deus era um Deus trino. Ou seja, na essência da divindade tinha as três pessoas. Mas, no entanto, vocês veem as manifestações claras do Espírito Santo. Vemos as profecias e as passagens bíblicas mostrando a vinda do Messias. Vimos lá o anjo do Senhor como sendo aquele, né, que em algumas passagens tem ali a indicação de que era o Senhor Jesus, e o Espírito Santo. Então as três pessoas da Trindade aparecem, só que os judeus não entenderam isso. O Novo Testamento vai revelar isso para nós mais claramente. E quem é que vai fazer essa revelação mais clara no Novo Testamento? O próprio Espírito Santo iluminando os escritores do Novo Testamento, para que eles escrevessem e compreendessem que Pai, Filho e Espírito Santo eram uma trindade. Tá? Então, ele é a terceira pessoa da trindade, com Deus Pai e Jesus Cristo, o Deus Filho. Claro, irmãos, que aqui, quando nós falamos terceira pessoa da trindade, não tem nada a ver com questão de hierarquia. Deus vem primeiro, Jesus em segundo, o Espírito Santo em terceiro. Não. Nós acostumamos a falar terceira pessoa da trindade por conta da sequência da manifestação e da revelação que, primeiro, Deus Pai se revela, segundo, Jesus Cristo se revela como Salvador, e terceiro, o Espírito Santo, ele concretiza em nossas vidas esse processo de salvação. Por isso que nós falamos primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Mas não tem nada a ver com ordem de hierarquia, com um tem mais poder do que o outro, um manda mais do que o outro, não. Nada disso. É simplesmente por operação. Deus Pai operou lá mais nitidamente, né? Não é que Deus trabalhou mais, mas é muito mais no sentido da sua aparição no Velho Testamento. Nós temos a figura de Jesus Cristo na sua missão e depois o Espírito Santo sendo derramado. E hoje, como nós lemos em João 16, que o Espírito Santo, ele glorificaria a quem? Glorificaria a Jesus. Então, qual é a missão do Espírito Santo aqui na Terra?
mostrar aos homens o processo salvífico. Mostrar aos homens quem é Jesus. Mostrar aos homens o juízo de Deus. Por isso que o Filipe, ele leu que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo tem essa função. Então, é a última operação, podemos dizer, nesse processo de salvação. Por isso que nós colocamos primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade. Manifestação da presença de Deus, o Espírito Santo é visto como uma manifestação, né, do próprio Deus, especialmente no Antigo Testamento. É através dele que o poder de Deus é evidenciado em muitas passagens bíblicas. Então, o Espírito Santo estava ali agindo na vida dos homens do Velho Testamento. Então, qual que era o seu papel? O papel na criação, ele estava lá criando, ele usou os profetas, né, e veio sobre mim a palavra do Senhor, como nós vimos na outra aula, né? Se apoderava desses profetas e também desses líderes que foram capacitados por Deus para o projeto que Deus tinha na vida deles. Então, quando nós olhamos, irmãos, para homens como Moisés, como Josué, como Davi, como Elias, como Abraão, Enoque, Noé e todos, né, que a gente poderia citar aqui, o que nós devemos ter em mente? Que estes homens foram capacitados por Deus para fazer a obra que Deus tinha na vida deles. Então, irmãos, não é mérito dos homens do Antigo Testamento, porque quando nós olhamos assim, a gente até olha para um homem como Moisés, né? E vai falar, rapaz, esse Moisés parece que não era humano não, né? Esse homem liderou mais de 2 milhões ou mais de 3 milhões de pessoas lá no deserto. Como que um homem, né, tinha essa capacidade? Moisés subia um monte, Moisés era um homem sábio, Moisés sabia liderar. E nós pensamos que é o Moisés em si, e na verdade não é. O que nós vemos ali é a ação de Deus na vida deste homem Moisés. Claro que Moisés é nítido, né, e é natural, que Deus capacitou Moisés e Moisés obedeceu a Deus. Aí é que está a diferença. Nós olhamos para esses homens que foram capacitados por Deus e, por obedecerem à voz de Deus, eles conseguiram realizar o projeto que Deus tinha na vida deles. Lembra do termo em hebraico de salear, que nós vimos na aula passada, e dá essa ideia de fortalecer, de levar a um propósito, de capacitar, de fazer prosperar. Tudo isso é o que aconteceu com esses homens. Por isso que, quando nós vemos o Espírito Santo se apoderando desses homens, era com esse propósito. Tanto profetas, como líderes, como pessoas, em geral, no Velho Testamento. O Espírito Santo tem profetas e líderes, né? Deus usou tanto profetas, como também as várias lideranças masculinas e femininas, para que eles pudessem concretizar a obra de Deus. E aí nós temos alguns exemplos que nós citamos ontem, né? O Espírito veio poderosamente sobre Sansão. Então, uma pergunta básica, irmãos. Aquilo que Sansão fazia, era um homem natural que fazia? Não. Aquela força que Sansão tinha, era o quê? Era o Espírito Santo na vida dele. Da mesma forma que todos os outros homens, Deus usou de maneiras diferentes, mas tal qual Sansão, Deus capacitou esses homens. Nós vemos Davi, que foi o homem que Deus chamou ali para reinar, e ele, Davi, ele sabia da dependência que ele tinha do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer já um paralelo, apesar de ser aqui uma aula, eu estou resumindo para vocês, a gente pode, né, no resumo, enxertar algumas informações que não foram ditas nas outras aulas, até porque vocês já estão agora já com uma pequena base do que nós falamos. Então vamos pegar aqui o caso de Sansão. Irmãos, quando Sansão ele acaba revelando o segredo ali para Dalila, né? E Dalila corta o cabelo, e Sansão, ele era um nazireu e não poderia cortar o cabelo, porque havia um pacto, uma aliança de Deus com ele. Quando Sansão, ele desobedece, revela o segredo, Dalila vai lá, corta o cabelo, os filisteus pegam Sansão,
o que vocês imaginam que passou pela cabeça de Sansão quando fala para ele, Sansão, aí vem os filisteus. Aí ele tenta, né, ali ir contra os filisteus, todas as vezes ele vencia, mas naquele dia que o cabelo foi cortado, os filisteus conseguiram pegar. Os filisteus pegando Sansão, o que passava na cabeça de Sansão em relação ao poder de Deus na vida dele? Vamos fazer uma reflexão para a gente fazer o paralelo com Davi, que foi o que Davi pediu. Então vamos lá. Sansão, filisteu pega, Sansão já percebe que não tem mais aquela força. O que passou pela cabeça de Sansão? Vocês não imaginam que passou pela cabeça dele? Olha, Deus me abandonou, vamos colocar assim, né? Eu digo na cabeça dele, não que Deus o tinha abandonado, mas o próprio Sansão fez com que isso acontecesse, que Deus rompesse ali a aliança com ele. Sansão não percebeu nitidamente que havia uma força sobrenatural que agia na vida dele? Sim ou não? O que vocês acham aí? Sim. Ele tinha ou não tinha consciência disso aí? Sim. Sim. Irmãos, com certeza, né? Ele tinha aquela consciência de que aquela força que o movia, que ele entendia que vinha de Deus, e esse poder que o movia era o quê? O Espírito Santo, que vinha sobre eles. Então eles tinham essa noção de que havia algo de Deus na vida deles e que nós chamamos o Espírito Santo. Então quando o Espírito Santo deixa de apoderar-se de Sansão, nitidamente ele fala, agora eu estou perdido, agora sou eu, é o homem Sansão, Deus não está mais comigo. Então, todos os homens do Velho Testamento, eles tinham essa noção do Espírito Santo. E porque a revelação ela era nebulosa, eles não tinham esse esclarecimento que nós temos hoje. Mas eles entendiam esse espírito, esse poder que vinha sobre eles. Então, quando o salmista, ele peca, né? No caso aqui Davi, porque o contexto está falando sobre o pecado dele diante de Batseba, ou com, né, Batseba, o que Davi está pedindo aqui? É como se Davi estivesse pedindo, Deus, não permita que o teu espírito me abandone como abandonou Sansão. É isso que Davi está falando aqui. Senhor, não me lances fora da tua presença. Sansão foi lançado fora da presença de Deus. O Espírito de Deus já não se apoderava mais dele. Davi, ele temia exatamente isso. Senhor, não permita que o teu Espírito não mais se apodere de mim. Não retires de mim, Senhor, este poder para me fazer vencer, para cumprir os teus propósitos, para estar preparado, para avançar diante dos meus inimigos. Então era essa ideia que está aqui em Salmo 51, verso 11. Isso está claro para vocês agora ou não? Sim. Principalmente aqui para o Felipe e a irmã Viviane, né? Porque o Felipe perguntou e a irmã Viviane falou, esse versículo estava na minha cabeça. Principalmente agora para o Felipe e para a irmã Viviane. Vocês conseguem entender o que está ali? Qual é o pedido de Davi? Sim. Felipe? Sim, porque também segundo eu fui ver também que esse meio de Jeová, que ele vai esse versículo para dizer que ele não era uma pessoa, sabe? Porque Davi falou assim, não retire de mim o teu Santo Espírito. É porque os testemunhos de Jeová, eles vão trabalhar entendendo que o Espírito Santo, ele é uma força ativa. Então, por que o Espírito Santo está associado com o poder de Deus? Porque o Espírito Santo está associado com a ideia de preparar pessoas, de fazer com que pessoas cumpram o objetivo divino. Os testemunhos de Jeová, eles entendem que o Espírito Santo é a força ativa de Jeová. Mas nós vamos aprender aqui na aula de pneumatologia que o Espírito Santo é uma pessoa, tá? Ele tem características de uma pessoa e não de uma força. Isso ao longo das aulas aí. Muito bem, irmãos. Tem uma outra questão sobre este verso que nós estudamos em hermenêutica e é uma das regras áureas da hermenêutica. Quando você tem um texto que ele é um pouco mais complicado, que eu digo assim, parece que traz alguma dúvida, o que a regra de hermenêutica manda você fazer? Você tem que pegar este versículo e incluí-lo e associá-lo com
outros versos da Bíblia. Quem estudou hermenêutica comigo, lembra lá do contexto remoto, que são o quê? Os livros e os versos da Bíblia que dão maior clareza para aquele versículo. Então, qualquer pessoa que usar este versículo para dizer que o Espírito Santo habitava nas pessoas, ele está usando um versículo fora do contexto de todos os outros. E vocês vão ver que se você usar esse versículo para falar que o Espírito Santo habitava nas pessoas, você está cometendo um grande erro e está indo até contra os outros versos da Bíblia. Vocês vão ver isso, principalmente na aula de hoje, isso vai ficar bem claro aí para vocês, tá? Muito bem, o Espírito Santo e os santos do Antigo Testamento, está aqui, ó. O Espírito Santo movia, e é aqui que está o problema do pensamento errôneo dos testemunhos de Jeová. Que o Espírito Santo movia os santos do Antigo Testamento pelo seu poder, com o propósito de cumprir a missão que Deus os chamou. Então eles entendem que o fato do Espírito Santo mover essas pessoas, os crentes do Antigo Testamento, que ele não é uma pessoa, ele é simplesmente uma força ativa. Tá? Fechamos aí, conclusão, pelo menos o resumo, e mais a inclusão aí de alguns pontos nessa aula. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e coautor do plano de redenção do homem com o Pai e o Filho, 3 pessoas da Trindade. E como no Antigo Testamento nós temos o Espírito Santo aparecendo, irmãos, como símbolo de algumas coisas, como fogo, como azeite, não é revelado a pessoa do Espírito Santo como uma pessoa, precisa ter muito cuidado, exatamente por conta que a revelação ela foi dada paulatinamente, ou seja, gradativamente. Seu papel no Antigo Testamento, ele movia e agia na vida de muitos personagens, capacitando líderes, inspirando profetas e conduzindo Israel pelo seu poder. Atualmente, né? Hoje, podemos experimentar a presença poderosa do Espírito Santo em nossas vidas, guiando-nos por meio de nossos caminhos e dando-nos força e coragem em momentos difíceis. Preste atenção no que eu coloquei aqui por último. Ó. Ele hoje habita em nós. Tudo bem? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Em cima do que eu falei até agora, eu vou mostrar mais detalhes para vocês, mais versos bíblicos, não vamos deixar nenhuma ponta solta. Se alguém perguntar para vocês agora, o Espírito Santo habitava nos crentes do Antigo Testamento, qual é a resposta de vocês? Não, ele se apossava. Quando queria, né, se manifestar em alguma, né? Isso. Em algum evento, alguma coisa, né, que queria se apossava para se manifestar, né, através daquele momento. Isso, muito bem. Terminava aquela obra, o Espírito Santo se apoderava. Lembra lá do exemplo do paletó? Que eu gosto de usar? Para ser didático, né? Com vocês. Deus vai lá. Sim, irmã Rose. Ontem de noite eu estava com dor, né? É panturrilha que fala para baixo do pé. É Aí eu orei e lembrei do senhor, digo, Senhor, eu ponho o paletó aqui. Não é que me lembraram a dor e eu consegui adormecer? Irmãos, é muito interessante essa questão, porque eu fiquei tão surpreso, porque eu estava dando um exemplo, né, para a igreja. Eu sou professor, não tem jeito, né, eu gosto de ser bem didático para que as pessoas entendam. Então, para explicar isso que eu estou explicando para os irmãos aqui, para uma igreja, né, eu tinha que ser bem didático, senão os irmãos não iam compreender. E foi lindo, né, como eu disse para os irmãos, como que Deus, ele fez. Então, o Espírito Santo não habitava. Mas se alguém falar para vocês assim, falar, mas está aqui, ó. Davi falou no Salmo, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Como que vocês trabalhariam esse verso? Então, para mim, claro que o Espírito Santo tem que dar a gente seguir a missão. Acho que o microfone está desligado, né? Não, tá não, eu estou ouvindo ele bem baixinho. Então, pastor, quando Deus se apoderava da cidade, para ele conseguia vencer o Espírito, mas quando o Espírito de Deus estivesse sobre ele, igual foi a comunicação, ele não conseguiria. Isso, boa. Mais alguém quer complementar aí? Pastor, Vai lá, pastor Narciso. o pastor acabou aí de explicar que o mesmo episódio que aconteceu com Sansão
e eu analisando, né, tem muito a ver Sansão e Davi, Sim. né? Porque quando o Espírito de Deus, quando Deus fez ali a aliança, né, com Sansão, sobre a força estaria em ele não passar navalha na sua cabeça, né? Exatamente. Ele era nazireu de Deus. No momento que ele passou ali, deixou aquela mulher persuadir ele, os homens vieram cortar o cabelo dele, então o Espírito de Deus, né, se apartou dele. E quando ele estava ali, naquele templo, ele orou a Deus, e ele falou com Deus: Senhor, só mais uma vez. Então ele estava pedindo para que o Espírito Santo, né, pudesse se apoderar dele mais uma vez, usar ele mais uma vez, né, para que ali ele pudesse fazer a vingança dele. Então eu comparo isso aí também com Davi. Os dois atos que o pastor explicou aí tem muito a ver um com o outro. Sim. Então, continuar, pastor? Não, só isso. É isso, né? Então, vê bem, essa analogia, irmãos, que nós passamos, os profetas, eles tinham, era nítido para eles essa presença de Deus na vida deles. Claro que eles não tinham total consciência que era a segunda pessoa da Trindade, mas eles entendiam acerca que era esse Espírito Santo que os fazia vencer. Lembra lá do termo, né? De salear. Esse termo é muito interessante para vocês utilizarem no sentido de explicar como que o Espírito Santo, ele se apoderava das pessoas. Tá bom? Vai lá, Pedro. Ô pastor, eu ainda estava com a dúvida se você falou que a palavra apostol-se no Antigo Testamento, no original, pode ter vários significados, e um dele é de fazer prosperar, de capacitar, certo? Certo. E quando fala no Novo Testamento, cheio, a palavra cheio, tem o mesmo sentido, cheio do Espírito Santo? Sim, só que você vai precisar diferenciar que no Novo Testamento, o cheio do Espírito Santo é a mesma ideia que há no Velho Testamento de se apossar. Só que qual que é a diferença? No Velho Testamento, o Espírito Santo se apossava, a pessoa era cheia do Espírito Santo. Daí, eu já posso te explicar a pergunta que você fez na aula passada de João Batista. Você se manifestou, então aí eu já te explico, tá? Então vamos lá. O Espírito Santo, presta atenção no que vocês vão responder, com o que eu já expliquei fica fácil. Inclusive nós lemos até um texto hoje, tá? Preste atenção. Quando João Batista é revelado por pai dele, Zacarias, que João Batista seria cheio do Espírito Santo. João Batista, ele fazia parte da lei, do período da lei ou do período da graça? Quando ele começou a pregar... Pense bem. João Batista, é lei ou é graça? Graça, pastor. Da lei. Da lei. Ele foi o último profeta, da lei. Mas só, hein, pastor? Sim. Só que João, ele foi o último profeta. Mas Deus ia usar ele na graça. Entendeu? Que ele veio para preparar o caminho de Cristo. Ele foi o último profeta. Só que ele veio preparar o caminho do Senhor. Ele veio preparar o caminho de Jesus, que é o Cristo, que é dado a ele toda a graça do perdão. Bom. Pastor, vou inventar uma pergunta aí, posso? Mas vamos lá, porque agora eu vou ter que explicar algo, porque dividiu aqui, né? Então eu vou ter que explicar primeiro essa parte, porque senão eu não consigo nem responder a questão do Juan. Então eu vou, de bate-pronto, tá? De bate-pronto, dizer para vocês, primeiramente, irmãos, a graça, ela foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Preste atenção. A dispensação da graça foi inaugurada com a descida do Espírito Santo. Antes da descida do Espírito Santo, e aí eu retroajo um pouquinho mais, tá? Cuidado para vocês não confundirem. A lei, ela só foi abrogada, ou seja, ela só ficou para trás a partir do momento da ressurreição de Jesus. Então vamos lá? Até onde a lei perdurou? Até a ressurreição de Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, a lei já não fazia mais sentido. A partir de quando, então, começa-se definitivamente a iniciar o período da graça?
a partir do momento da descida do Espírito Santo. Então, Jesus, o próprio Jesus, aí vocês vão raciocinar. Jesus cumpriu a lei, sim ou não? Claro. Sim, sim. Toda a lei pastor. cumpriu? Toda. Jesus Sim. observava a questão dos sacrifícios, Jesus observava as festas, Jesus observava tudo da lei, sim ou não? As ofertas. Isso. Tanto que ele foi Sim. circuncidado. Aí Jesus foi circuncidado, Jesus foi apresentado, então Jesus esteve no período da lei. É porque quando vocês pensam assim, entrou o Novo Testamento, já é o período da lei? Não. O período período da graça. Entrou o Novo Testamento, já é o período da graça? Não. O período da graça só vai iniciar-se a partir do momento da descida do Espírito Santo. Aí vocês têm um intervalo, vamos dizer ali, de 40 dias, né, que Jesus apareceu para os discípulos, mas naquele período, Jesus ainda estava estruturando os seus discípulos para que eles entendessem que agora não havia mais a necessidade da lei. Então, vamos refletir agora. Jesus ressuscitou. E quando Jesus ressuscita, é o quê? É a batida de martelo que ele dá no cumprimento da lei mosaica. Jesus paga o preço pelos nossos pecados quando ele morre e quando ele ressuscita. Vou fazer uma perguntinha para vocês agora. Uma hipótese. Hipótese, tá? Suponha que Jesus não tivesse ressuscitado. Nós estaremos sobre o quê? Que dispensação que nós estaríamos? Da lei. Da lei. Dispensação da lei. Jesus, quando ele ressuscita, ele deixa para trás, ele cumpre toda a lei, e ele diz, a partir de agora, vocês, os que creem em mim, vamos lá, os que creram em Jesus, pós-ressurreição. Gentios, vamos até falar gentios para não pensar nos judeus. Os gentios que creram em Jesus pós-ressurreição. Precisava oferecer sacrifício? Não. Não. Precisava observar as festas judaicas? Não. Precisava ser circuncidado? Não. Não. Mas lembre-se, até no momento em que Jesus estava operando os milagres, ele estava sob a égide da lei. Quando Jesus cura os leprosos, e um dos leprosos vem até Jesus para agradecer, Jesus fala, né? Fala, olha, não foram 10, só voltaram vocês. Jesus falou para eles, vai e mostra-te ao sacerdote. Sim ou não? Lembra dessa passagem? Sim. 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 Por que Jesus mandou ele se mostrar ao sacerdote? Porque só era declarado puro um leproso da lepra. O único que tinha autoridade para declarar um leproso limpo, segundo a lei, era o sacerdote. Então Jesus observava a lei. Os 3 anos e meio do ministério de Jesus estava sob a égide da lei. Tudo bem? Para finalizar aí, e aí eu deixo vocês falarem e tirar as dúvidas, João Batista, agora acho que fica mais fácil, estava sobre a égide da lei, sobre o domínio da lei ou o domínio da graça? Período da lei ou período da graça? Da lei. Da lei. Agora eu entendi, pastor. Agora Agora eu entendi, não é? entendi. É Isso. porque aquele negócio, a gente estamos aqui para aprender, né? E nós Claro. temos Claro. um professor. Mas só imaginar o Novo Testamento, entendeu? Já fez quero associação, dizer né? que às vezes, isso aí. Eu quero dizer que às vezes, não só eu, mas Claro. pela uma falta assim de fazer uma análise, só Isso. você terminou o antigo para o novo, aí a nossa A mente, né? já está no Exatamente. período já da graça. Da graça. Mas o que o pastor falou aí tem todo sentido, que Jesus ele veio com o Cordeiro Pascal para morrer no nosso lugar, e o cumprimento da lei foi na cruz. Isso, exatamente. Então, até a cruz, Jesus estava sob a égide da lei. Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia. A partir do momento que Jesus ressuscitou, ele cumpriu toda a lei. A nossa vitória está na ressurreição de Cristo, tá? Irmã Viviane, vi aí, já deixa a senhora falar. Eu já vou responder direto ao Pedro para já fechar aquela pergunta dele. Então vamos lá, Pedro. Quando a Bíblia diz que João Batista seria cheio do Espírito Santo, a Bíblia está se referindo ainda ao padrão do Antigo Testamento, de se apossar de João Batista
para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, João Batista, ao nascer, né, quando o anjo revela que ele seria cheio do Espírito Santo, é cheio neste aspecto, tudo bem? No aspecto do Espírito Santo, da autoridade, e se apoderar de João Batista para cumprir o propósito. Porque João Batista, lembra lá do exemplo que eu dei para vocês, logo no início da aula passada, o traficante, né, aquele grupo de traficante, a pessoa, na sua naturalidade, ele jamais enfrenta um grupo de traficantes. Mas a partir do momento que ele é tomado pelo Espírito Santo, já não é mais ele, mas é o Espírito Santo que se apoderou dele e impulsiona ele a fazer alguma coisa. Então, nos moldes do Antigo Testamento, o Espírito Santo encheu de autoridade e de poder e impulsionava o João Batista, mas não habitava em João Batista. Muito bem, quando diz lá em Efésios 5,17, enchei-vos do Espírito, nós já estamos falando lá em Efésios do período da graça, em que o Espírito Santo já havia descido lá no dia de Pentecostes. Então, o cheio do Espírito Santo de João Batista não é o mesmo cheio de Efésios 5,17, né? 17, 18 ali. Em que aspecto que é diferente? João Batista era impulsionado pelo Espírito, mas o Espírito não habitava nele. Efésios 5, 17 e 18. O Espírito Santo nos impulsiona e ele habita em nós. Efésios 5, 17 e 18. Está no período da graça, João Batista no período da lei, porque João Batista é o último profeta que profetizou nos moldes do Antigo Testamento. Tudo bem, Juan? Então, todas as vezes que deixa eu ver aqui, pastor, antes de Pentecoste, todas as vezes que o texto dá a ideia de que o Espírito Santo ele habita, seria que ele estava impulsionando, mas não que ele habita. Porque Isso. Estou perguntando para deixar claro que eu tenho muita dificuldade em saber diferenciar. Eu já tive mais dificuldade. Acerca do Espírito Santo, aí eu acho que tem Espírito do homem, e tem o fogo de vida, aí é um probleminha. Mas isso não é só você não, meu amigo. Isso aí eu passei um mês estudando isso aí, sem brincadeira nenhuma. Um mês estudando. Acho que você já me fez uma pergunta uma vez sobre isso aí. Isso aí pouquíssimas pessoas conseguem entender, isso é dificílimo, tá? Mas quando nós tivemos na matéria de antropologia, eu vou dar um nó na cabeça de vocês aí que vocês vão falar, misericórdia, rapaz, eu não pensei que era isso aqui, tá bom? Mas, Felipe, só faz um adendo no que você falou. Imagina o seguinte, pós-ressurreição de Jesus, período de 40 dias, é a descida do Espírito Santo, inauguração do período da graça, tá? Porque foi a partir daí que se começa a pregar no sentido da graça, tá? Claro, irmãos, que a partir do momento que Jesus morreu, a graça já estava presente, era através dele. Mas eu quero dizer no sentido da pregação dos apóstolos. Tudo bem? Deu para entender isso aí? Sim. Deu sim, pastor, deu sim. Deu, né? Sim. Isso. Irmã Viviane. Então, pastor, o que eu queria ligar a pergunta do Pedro é porque Pedro queria saber se João Batista estava cheio do Espírito Santo. E aí, quando ele começou a falar dessa questão, me veio à mente os 70 discípulos que Jesus separou antes dos 12, que foram pregando, anunciando o evangelho, expulsando demônios, curando pessoas, e eles se maravilhavam por ter feito isso. Então, eu queria dizer que o mesmo Espírito que estava na vida de João Batista era o mesmo que estava na vida daqueles 70, operando dessa mesma forma, sem a presença ainda constante do Espírito Santo. Perfeito. Boa. Raciocínio. Perfeito, irmã Viviane. É isso aí. Então, vocês já estão entendendo. Então, quando vocês pensarem isso aí, irmãos, é uma dificuldade que a gente tem, e o que o pastor Narciso falou. Quando nós falamos Novo Testamento, todo mundo fala período da graça, né? Porque já começam os evangelhos ali. Velho Testamento, período da lei até Malaquias. Mas não, você precisa entender e estender esse período até a ressurreição de Jesus. Tudo bem? Fechamos aí. Pedro, entendeu aí a diferença? Sim, entendi. Ótimo. Pastor Narciso, vai lá. Ô, pastor, analisando também ali em Atos 1:8, quando Jesus fala, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, tem muito sentido a ver, né? Porque Jesus, ele fez questão que os seus discípulos, primeiro, recebessem a promessa, né? Recebesse a promessa, até porque ali eles iam pegar mais autoridade, mais confiança através do Espírito Santo, de Deus, que eu creio que até antes era como o pastor está explicando aí. Eles recebiam o Espírito por medida. Não era como se for, como a plenitude.
E não era como ali em Atos, no capítulo 2, que eles foram cheios. Então, quer dizer, no Antigo Testamento ainda, até Jesus ali no Monte das Oliveiras, eles ainda recebiam o Espírito Santo por medida, né? Era mais ou menos controlado. Aí depois que aconteceu ali o Pentecostes, foi que eles todos foram cheios do Espírito Santo. Aí que Jesus fala, agora vocês podem sair para Samaria, toda a Judéia, até o confim da terra, que vocês estão cheios do Espírito para O isso. Espírito Santo. Ótimo. E agora, vocês já vão fazendo uma junção com o quê? Joel, capítulo 2, 28, profetizou a descida do Espírito Santo, sim ou não? Sim. Sim. Sim, todo mundo Sim. conhece esse verso. Irmãos, raciocinem comigo. Para reforçar aquela ideia de que ninguém lá no Velho Testamento tinha o Espírito Santo no sentido dele habitar. Porque o próprio Velho Testamento diz que o Espírito Santo viria. E, como disse o pastor Narciso, ele viria agora não como por medida. Ele viria agora na sua plenitude. Então, é só vocês acrescentar tudo que eu já falei, mais uma lógica. E qual lógica é essa? Vamos lá. O Velho Testamento profetizou a vinda, ó o termo, hein? Vinda do Espírito Santo. Se o Velho Testamento profetizou a vinda, é sinal que o Espírito Santo ainda não estava. Aqui entenda, né? É claro que como onipresença estava, mas eu digo como o agente que habitaria em nós. Então, imagine o que o Velho Testamento está profetizando da seguinte forma, tá? Joel falando, o Espírito Santo vai vir habitar em vocês. Vossos velhos terão sonhos, até sobre servos e servas, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Ele está dizendo, nós hoje recebemos o Espírito sob medida. É quando o Espírito Santo, ele vai nos impulsionar, mas ele não está habitando em nós. Mas esse Espírito, ele virá. Tudo bem? Pegar esse raciocínio? Se o Espírito Santo vai vir, então é sinal que todo o Velho Testamento ele não estava. Pegar essa lógica, irmãos? Sim. Ótimo. Felipe, só um minutinho aí, deixa eu completar esse raciocínio, eu deixo você falar. Quem leu a palavra inicial foi o Felipe. Irmãos, abram a Bíblia de vocês lá em João. Mesmo capítulo, pastor? Capítulo 16. Todos vocês. Abram a Bíblia de vocês em João. Ou melhor, vou compartilhar. Pode abrir aí, mas eu vou compartilhar com vocês aqui também. João, capítulo 16. O texto que nós lemos. Agora vai ficar bem claro para vocês aí, tá? Vamos pegar, irmãos, aqui o texto do verso primeiro. Lembre-se que eu sempre gosto de mostrar para vocês o contexto. Então, vamos lá. Jesus está falando a partir do 4 aí, da ida dele, né? Da partida dele, mas os discípulos ficavam tristes porque Jesus ia partir. Olha o que diz o verso 7. Todavia, digo-vos a verdade. E vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando, né? Melhor tradução aqui, eu for, enviar-vos-ei. Então, raciocina comigo. Jesus estava sob a égide da lei, sim ou não? Sim. 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 Se Jesus estava sob a égide da lei, e eu disse para vocês que a única forma que teria de se sair da égide da lei era através da morte e ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. Então, qual era a condição para que o Espírito Santo viesse? Lê no verso 7 aqui de João 16. Qual é a condição para o Espírito Santo vir? Jesus teria que... Ir aos céus para poder enviar. Isso. Exatamente. Velho Testamento. Aparece Jesus lá? Eu digo, na forma encarnada. Sim. Jesus aparece, né? No Velho Testamento como o quê? Como Messias que vinha, como promessa. Mas só no Novo Testamento que ele encarna.
Então, se a condição para que o Espírito Santo viesse era a ida de Jesus, o Velho Testamento, irmãos, não tinha o Espírito Santo. Tudo bem? Pegaram a lógica ou não? Sim. Amém. Então eu Sim. agora quero ver se vocês pegaram mesmo. Quero ouvir a explicação de cada um de vocês aí. Me permitam. Ele estava como a terceira pessoa, né? Então, mas vamos raciocinar assim. A única condição para que o Espírito Santo viesse, fosse enviado, era que Jesus fosse. Então, se o Espírito Santo precisava ser enviado, logo o Espírito Santo não estava aqui na sua plenitude. É o primeiro raciocínio. Segundo raciocínio. O pastor, ele só vinha assim nas ocasiões, né? Irmãos, Esperava e voltava. não, entenda. Quando a gente fala assim, o Espírito Santo vir, lembre-se, isso é uma forma de expressão. Não é que o Espírito Santo, ele vinha sobre, vamos dizer ali, o profeta e voltava para o céu. Aí ele saía do céu, vinha aqui, usava Sansão, por exemplo, voltava para o céu de novo. Claro que não é isso. O Espírito Santo, ele é onipresente, irmãos? Sim. Deus é onipresente, sim ou não? Sim. Sim. Mas vamos lá, pense em localidade. Deus está sentando no seu trono, lá no céu, na sua morada, sim ou não? Sim. Sim. Sim, está lá, Mas sentado, o pé dele está na terra, né? mas ele está aqui também, sim ou não? Conosco? Sim. Sim. Porque a palavra do estrado do pé dele está na terra, né? Está na terra. Então, quando nós falamos, né, que o Espírito Santo, ele viria, é uma força de expressão que o ministério dele iniciaria. Em que aspecto? Na sua plenitude. Mas é claro que o Espírito Santo, mesmo lá do céu, para usar Davi, para usar Sansão, para usar todos, se apossar de todos, não necessariamente precisava da pessoa dele. Entende o que eu quero dizer? Da pessoa em corpo, vamos ficar melhor aqui. Em corpo espiritual, só para, é difícil falar de corpo espiritual, mas para vocês entenderem, o Espírito Santo estando aqui, tal qual ele está agora, nesse aspecto. É como missão. Então o Espírito Santo está aqui, operando, porque é o quê? É o período em que o Espírito Santo está trabalhando para glorificar a Jesus. Mas Deus falava com Moisés, e para falar com Moisés, Deus precisava sair do trono dele e vir aqui na terra para falar com Moisés? Sim ou não? Não. Não. Tá? Então não entenda essa questão do Espírito Santo vir como algo e falar, não, então ele vinha correndo aqui rapidinho, usava voltava para o céu rapidinho e sentava do trono. Não é isso, isso é força de expressão que nós usamos. Porque Mas foi uma dúvida, viu, pastor? Outro modo... Eu queria tirar. Não, mas fique à vontade, irmãos, fique à vontade. Quando eu estou dizendo isso, é no sentido de tirar da cabeça de vocês, geral, aquela ideia de que... porque muita gente pensa isso, né? Não, o Deus estava lá no céu, mas quando ele vai usar ou vai falar com Moisés, Deus deixava o trono vago lá no céu, descia aqui, falava com Moisés e voltava lá e sentava no trono dele. Claro que não, irmãos. Não é isso, né? Isso é uma forma de expressão. Então, continuando aí com todos vocês, o nosso raciocínio... O Espírito Santo, na sua manifestação plena, só iniciou a partir do momento que o quê? Jesus foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo. Então, é básico para nós agora entendermos que o Espírito Santo, na sua plenitude, não poderia estar aqui na terra habitando nos seres humanos temente a Deus. Porque isso só ocorreria após morte, ressurreição de Jesus e subida de Jesus para a glória. Aí sim, vem o Espírito Santo e habita, a partir de então, nos crentes, como disse o pastor Narcísio, na sua plenitude. Então, essa parte, eu vou dar mais versos para vocês ainda, nós estamos caminhando, tem mais coisa ainda. Mas, vamos lá. Irmã Viviane, como que agora, chegando aqui, eu vou dar outro texto, tá? Podemos ler aí, ó. Mas quando vier aquele Espírito, João 16:13, quando vier, tá no futuro. Aquele Espírito da verdade, eles vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Qual que é a função do Espírito Santo? Uma, né, das funções do Espírito Santo aqui, irmãos, é falar dele mesmo ou glorificar a Jesus? Glorificar Jesus. Glorificar a Jesus. Então vamos lá, irmã Viviane, com as palavras da senhora, tá? A gente vai ajudando, tiver alguma dificuldade, é para fazer vocês refletirem e selar aí a conexão de tudo que nós temos falado até agora. Então vamos lá. Como que a senhora explicaria para uma pessoa, né, que talvez perguntasse, tivesse a seguinte dúvida? Falou, irmã Viviane, alguém perguntando, né? O Espírito Santo, ele habitava nas pessoas do Velho Testamento como ele habita em nós agora? Como que vocês fariam para responder essa questão até onde nós chegamos aqui agora? Eu vou dar mais subsídios depois. Bom, eu não sei se eu ia conseguir gravar esses versos bíblicos todos. Não. Isso, não. Mas a lógica do raciocínio. A lógica é que no Velho Testamento, o Espírito se apoderava das pessoas às quais o Senhor tinha proposto, né? Os profetas, os sacerdotes, e que hoje, após, né, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, que ele passou os 40 dias instruindo os nossos discípulos, os apóstolos, o nosso Espírito Santo de Deus Consolador só nos encheu a partir do momento que nosso Senhor subiu aos céus. Perfeito, irmã Viviane. E enviou, não. Essa é a lógica que eu quero que vocês peguem, tá? Claro que os versos bíblicos vai, né? De repente vai vir na memória, vai vir outra coisa, e você pode falar, olha, explicou essa lógica, né? A irmã Viviane poderia responder, falou, ó, essa é a lógica. Depois, com mais calma, eu vou passar para você os versos bíblicos, tá? Claro que, né, é difícil, a memória da gente falha. Irmã Luciene, pegando toda essa linha aí, como que a senhora explicaria essa questão para nós? Quando eu digo para nós, né, para essa pessoa que fizesse a mesma pergunta. Pastor, eu responderia mais ou menos como a irmã Viviane falou, porque eu confesso para o pastor que a nossa aula de segunda-feira, quando ela terminou, eu fiquei com bastante dúvida. Né? E aí fui conversando com meu esposo e tal, e ele assim me esclareceu alguma coisa, e hoje, né, ele começou da aula, eu pude entender bem melhor, agora ficou bem mais claro para mim. Isso. Irmã Luciane, deixa eu só interromper um pouquinho. Irmãos, é que vocês vão aprender tanta coisa em pneumatologia, e às vezes a gente, né, não para no dia a dia, eu digo dia a dia da igreja, né? Às vezes a gente medita, é tanta correria, é tanto estudo, a gente se envolve, que tem algumas coisas que a gente não para pensar. Então, como foi a primeira aula, então eu fui jogando informações, eu disse, ó, próxima aula a gente vai ampliando. E vocês vão ver que nós vamos ampliando, e quando chegar no final da matéria de pneumatologia, essa pergunta que nós estamos fazendo da aula passada e que estou fazendo agora, vai ficar bem mais claro, tá? E é muito bom essa questão que a irmã Luciane está falando, no sentido de ter dúvidas. E no momento que tem dúvidas, você começa agora a tirar essas dúvidas. E percebam que nós usamos Bíblia, não é? Irmãos, porque eu penso assim, eu vou lá, mostro para vocês na Bíblia, porque eu quero dar o fundamento bíblico para vocês. Não é que o pastor Odilon falou, não. A Bíblia está falando isso, e aí vocês vão se fundamentar em cima da Bíblia. Luciane, desculpa ter interrompido, pode continuar aí. Então, assim, hoje, se eu tivesse pedido a gente para falar isso ontem, como o senhor falou, né? Se ontem estava jogando as informações, eu ia até falar, pastor, pula essa parte que eu não vou saber responder. Mas hoje, com o que o senhor passou, eu responderia da seguinte forma. No Antigo Testamento, né, o Espírito Santo, né, se apossava das pessoas, né, como o senhor já explicou, quando os profetas iam lá, tinha pessoas que, às vezes, o Espírito Santo se apossava uma vez só, depois não se apossava mais. Isso. Né, que ele, hoje em dia, depois, né, Jesus morreu, ressuscitou lá em Atos, né, que ele veio, hoje em dia, sim, ele habita em nós, ele mora em nós, né, faz moradas em nós, mas antigamente não, antigamente ele fazia, eu até cheguei a usar a expressão, né, com meu esposo, que eu falei assim, agora eu entendi, então antigamente era como se o Espírito Santo viesse na nossa casa, né, nossa casa que eu falo, no nosso corpo, né, vinha antigamente, só visitava, oi, tudo bem, e depois ia embora, e hoje em dia não, hoje em dia ele mora na nossa casa, perfeito, hoje em dia é diferente, perfeito, eu falaria ótimo. Isso. Ótimo, perfeito a lógica. Pastor Narciso? Pastor, é o que minha esposa falou aí, ela terminou de falar, né, que antigamente, no Velho Testamento, o Espírito Santo, ele vinha, ele era dividido para a pessoa a qual Deus tinha aquele projeto, aquele momento, ele vinha, capacitava a pessoa, né, e quando terminava aquele projeto, ele não fazia morada, ele vinha, né, usava a pessoa na medida que era necessário, né, e depois, por quê? Eu creio também, porque como o pastor terminou de explicar, entendeu?
a plenitude dele ainda não estava em atividade. Então, ele vinha porque ele fazia parte, Pai, Filho e Espírito Santo, como aconteceu ali quando Jesus ele foi batizado, né? Por Isso. João, que ali o próprio Deus falou, né? Primeiro a Bíblia diz que o Espírito Santo ele desceu do céu em forma corpórea, né? Corpóreo. Isso. De uma pomba, e depois o próprio Deus falou, este é meu filho amado. Então ali estava todos três juntos, porque era o projeto, né, o projeto que estava sendo realizado naquele momento. Jesus estava sendo batizado como homem, né, como todos nós precisamos, o Espírito Santo desceu, do céu, e Deus falou, esse é meu filho amado a quem me compraz. Então a gente vê que só com a explicação aí do pastor também, irmão, né? Porque às vezes nós temos um cargo na igreja, mas nós somos semelhantes, entendeu? A todos os irmãos, nós estamos aqui para aprender. Entendeu? Por isso que eu entrei na aula, né, pastor? O pastor Paulo Sim. também entrou na aula. Eu não sei se o pastor Paulo está ouvindo aí, como o Tiago, o Pedro, a irmã Viviane, os irmãos que estão aí, porque aqui a gente quer aprender. Então, Exatamente. essa seria a informação que eu daria. O Espírito Santo, ele fazia visitação. Era dado Isso. sobre medida para Sobre o medida. projeto. Mas, depois que Jesus morreu, ressuscitou, ali em Atos 2, ali, por isso que Jesus falou, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Isso, Entendeu? muito, muito bom. E aí eu já passo com vocês a associação da matéria de pneumatologia com cristologia. Tá tudo interligado, tá? Por isso que é bom a gente estudar as matérias organizadamente. Então vamos lá. Vocês lembram, acho que foi numa das últimas aulas de cristologia, que eu sempre, né, disse para vocês a questão dos milagres, que as pessoas às vezes imaginam que Jesus, ele fazia os milagres por conta da sua divindade. E lembra, eu disse, olha irmãos, alguns milagres, e são poucos milagres, Jesus fazia para mostrar a sua divindade e a sua autoridade como Deus. A maioria esmagadora dos milagres, Jesus fazia através de quem? Com que autoridade? Espírito Santo. Espírito Santo. Por que que o Espírito Santo, ali no batismo de Jesus, ele veio? Porque Jesus estava inaugurando. E Jesus seria cheio do Espírito Santo, lembre-se, no sentido de vencer, cumprir o propósito de Deus, de vencer as batalhas, e quantas batalhas ele venceu, através da força do Espírito Santo. Lembra lá do texto de Mateus, que o Espírito Santo impulsionou Jesus para o deserto? Lembra dessa passagem? Lembra da passagem, Velho Testamento, Novo Testamento, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para curar, para fazer milagre, para ressuscitar mortos, apregoar o ano aceitável ao Senhor, dar vista aos cegos. Por quê? Jesus, como um homem, ele tinha que vencer tudo, ser capacitado pelo Espírito Santo, como foi capacitado Moisés, como foi capacitado Elias, como foi capacitado Abraão, como foi capacitado todos os santos do Antigo Testamento. Isso reforça mais ainda aquela ideia da humanidade de Jesus, que Jesus foi um homem comum, nesse sentido que nós explicamos para vocês, de nascer carne, o segundo Adão sem pecado, cheio dessa autoridade do Espírito Santo para realizar todos os milagres. Da mesma forma que quando Jesus manda os 70 de 2 em 2, ele dá para eles o quê? Autoridade. E essa autoridade, quem operava esse milagre era através do Espírito Santo. Tudo bem? Pedro? Não, eu acredito que eu já entendi já. Eu acredito que a última frase que você falou, que Jesus dava autoridade, que é através do Espírito Santo, eu acho que é a mesma coisa em João capítulo 20, quando ele fala receber o Espírito Santo. Ele sopra. Isso. Aí esse termo, João 20, na escola dominical, às vezes nos seminários, esse texto aí dá um probleminha, tá? Mas esse texto aí eu vou explicar para vocês também, principalmente esse aí de João capítulo 20, verso 6. Eu vou chegar, se eu não chegar hoje, quer dizer, se eu não chegar hoje, eu acredito que dê tempo, me lembre desse texto aí, João capítulo 20, que eu vou explicar para vocês esse texto aí também. Então, agora, nós pegamos todo o Velho Testamento, eu comecei com vocês lá atrás, Velho Testamento, e estou trazendo vocês aqui já para o Novo Testamento, falando da pessoa e da figura do Espírito Santo. Voltem aí no texto de João capítulo 6. 16, né, pastor? Isso, 16, verso 8.
olha o que diz o texto. E quando ele vier, só um louco olharia para esse texto e falaria, ué, mas o Espírito Santo estava lá no Antigo Testamento. E por que o termo está falando quando ele vier? Porque é exatamente isso. Ele, na sua plenitude, no período do seu ministério, tal qual Jesus esteve no seu ministério aqui, o Espírito Santo, ele teria que vir. Mas para ele vir, Jesus primeiro precisaria cumprir a obra da redenção, que era pagar os nossos pecados. Então uma coisa está atrelada a ele. Deixa eu inverter aqui a pergunta, só para vocês fazerem o raciocínio inverso. Irmãos, numa hipótese, suponha que Jesus tivesse, Jesus humano, tá? Tivesse pecado. Tivesse caído em alguma tentação. O Jesus humano estaria aí. Mas a parte divina de Jesus, ele não deveria nada para o ser humano. Ele veio fazer uma tentativa, né? Imagine essa situação, tá? Ele veio fazer uma tentativa. Se Jesus tivesse pecado, imagine essa hipótese. Automaticamente, ele não poderia morrer e ressuscitar como o nosso herói. Como aquele que levou seus pecados, porque ele também, nesse caso, haveria pecado. O Espírito Santo teria vindo? Não. Não. Eu Não. acredito que Eu acho que não. Não. Por quê que ele não teria vindo? Porque Cristo tinha que ressuscitar primeiro. Pecado, né? Isso, mas ele teria que ressuscitar como o vencedor, né? Exato. Como vencedor. Então, o Espírito Santo só poderia vir para fazer esse processo que ele faz hoje, que está aí no verso 8, que é o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Antes da ressurreição de Jesus e antes, consequentemente, da vinda do Espírito Santo, todas as pessoas estavam debaixo da lei. Guardem isso aqui, que isso vai ser muito importante para a gente dar um checkmate nessa questão, tá? Todos estavam sobre a égide da lei. Salvos pela fé, crendo no sacrifício de Cristo. Mas o Espírito Santo, na lei, não tinha essa função aqui, olha, de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele não tinha essa função ainda. Por quê? Essa função foi dada a ele quando ele viesse. Então, muito bem. Hoje, quando nós estamos pregando, quer seja na igreja, quer seja evangelizando uma pessoa, enquanto você está evangelizando ali, quem é que está convencendo a pessoa dentro ali do coração dele? o Espírito Santo. Espírito Santo. O Espírito Santo. Ora, irmãos, essa é a função hoje do Espírito Santo. E preste atenção que Jesus está falando, vai convencer tudo vocês disso, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Por que ele precisava mandar o Espírito Santo? Porque quando Jesus estava aqui, era ele, irmãos, que convencia as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Como Jesus não estaria mais aqui presencialmente, no corpo de glória, precisa do Espírito Santo para fazer essa função que Jesus fez durante os seus 3 anos e meio. Daqui a pouco nós vamos associar esse texto com outro. Só que eu preciso construir esse raciocínio com vocês. Vocês estão entendendo? Quando Jesus estava ali pregando, quando Jesus estava ali, ele não é a segunda pessoa da Trindade? É o Deus encarnado. Então, Jesus é que convencia com as suas palavras que muitas pessoas ali se converteram através da pregação de Jesus. A partir do momento que Jesus foi assunto ao céu, quem ficou com esta função? De Jesus. O Espírito Santo. De forma visível? Não, de forma invisível. Então, o Espírito Santo, ele é agora o representante, o substituto, podemos usar essa expressão, do Jesus corpóreo. Até aqui tudo bem? Sem nenhuma dúvida quanto a essa questão? Amém. Perfeito, né? Amém. Agora vamos para um texto lindo, que vocês também conhecem, João, o capítulo 14. Todos estão vendo aí? João 14? Sim. Tá lá. Sim. Então vamos lá, pega logo o 6 que vocês conhecem, tá? Jesus está falando que ele vai para o Pai, não é isso? O contexto aí? É tudo isso aí, não é?
Tudo bem? Firmeza aí? Jesus está falando, ó, eu vou lá, tá? Ó, eu vou para a casa do meu pai, verso 2, ó. Então Jesus está falando o quê? Da sua partida para a glória, sim ou não? Amém. Sim, Sim. sim. Então, esse é o contexto, para vocês entenderem o versículo. Então, o contexto aqui é que Jesus está falando que ele vai. Agora, irmãos, tem uma coisa linda aqui, ó. O que ele diz aqui no verso 16? Quando ele for, ele vai rogar ao Pai. E o que o Pai vai fazer? Vai enviar o Espírito Santo, né? Mas não, isso. Ótimo, tá tudo certo que vocês responderam. Mas eu quero que vocês leiam o texto, que eu tá em tarde aqui. Ele vos dará outro Consolador. Para Preste que atenção. fique convosco para sempre. Para sempre. Opa, então, quando o Espírito Santo viesse, Jesus subiria, o Espírito Santo viria, substituiria Jesus. E por que ele fala outro Consolador? Por que Jesus não usa a expressão, e o Pai vos dará um Consolador? Ele não usa a expressão um, ele usa a expressão outro Consolador. O que significa aqui? Ele vos dará outro Consolador. Então, enquanto esse Consolador não viesse, quem era o Consolador? Jesus. Jesus Cristo. O próprio Jesus. Pegaram a lógica? Sim. 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 Agora, vocês querem, começando já a trabalhar com aquela ideia da personalidade do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, esta palavrinha aqui, ó, outro. Eu gostaria não, tá? Seria bom vocês anotarem essa palavrinha. Eu vou explicar para vocês. Palavrinha grega. Vamos ver aqui, ó. Eu só achar, tá em inglês aqui. Então vamos lá, irmãos. Tá vendo essa palavra aqui, ó? Outro. Sim. Vocês podem anotar essa palavrinha aqui, ó. Alon. Essa que eu acabei de destacar. Vou aumentar aqui, ó, para ficar fácil para vocês aí. Aí, ó. Anotem essa palavrinha aqui. A palavra outro, no grego, é alon. Anote aí. E vocês vão entender o quanto é lindo essa palavrinha tão pequenininha dentro desse contexto. Então vamos lá. Anotem aí. A palavra alon, nesse contexto de João 14,16, ela tem o sentido de outro da mesma espécie. Outro da mesma espécie, outro da mesma natureza. Outro da mesma espécie, vírgula, outro da mesma natureza. Pode colocar aí, igual também. Então, qual que é o mistério desta palavrinha, alon, aqui no texto? E Jesus, ele está dizendo, eu vou para o meu Pai, eu vou, rogar, eu vou rogar ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui, irmãos, significa, leiam para mim. Outro da mesma espécie, é isso? Isso. Qual foi a outra palavra? Ou frase? Outro da mesma natureza. O que Jesus está dizendo aqui em João 14,16, para eles é o seguinte, fala, olha, eu agora estou consolando vocês. Mas preste atenção, não turbe o coração de vocês, não tema. Porque por mais que eu vá, eu não vou deixar vocês sem o Consolador, não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou largar vocês. Eu vou mandar outro da mesma natureza minha. Eu vou mandar outro da mesma espécie que eu. Eu vou mandar outro igualzinho a mim que vai fazer esta função que eu estou fazendo com vocês agora. Ele vai consolar vocês, ele vai ajudar, ele vai ser conselheiro de vocês, ele vai ser aquele que vai dar o abraço em vocês,
ele vai ser aquele que vai fortalecer vocês. Vocês conseguem entender o que Jesus está falando, irmãos, aí nesse texto? Agora, Sim. com mais profundidade? Os irmãos aí que se deparam muito com os testemunhos de Jeová, usa esse termo aí, irmãos. Você quer ver você travar um testemunho de Jeová? É com esse termo. E pode falar no original mesmo, tá? Mostra esse texto aí, João 14,16, para ele falar assim, ó, você está falando que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas João 14,16, Jesus está dizendo que ele vai enviar outro Consolador. O que é outro Consolador? É um da mesma natureza que Jesus. Jesus não era um ser, um ente, né? Pensante, sim ou não? Sim. Sim. Deus Pai Sim. não é um ser que raciocina, que pensa, que age, sim ou não? Sim. Jesus Sim. também? Jesus também, sim ou não? Sim. 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 Então, se Jesus tem a mesma natureza do Pai, e se ele está falando que ele vai mandar outro da mesma natureza, significa dizer que esse Espírito que viria seria igual a ele e igual ao Pai. E isso lá no original. Você mostra no texto, mas se o texto não convencer, você usa o original para falar. O Espírito Santo aqui já está dizendo que ele é uma pessoa, e aí você ainda usa esse verso também, claro, com outros, para também justificar a nossa crença na Trindade. Porque o Espírito Santo é da mesma natureza de Jesus, que é da mesma natureza do Deus Pai. Tudo bem, irmãos? Vocês já leram esse texto? Assim, de forma profunda. Já. Mas Tá esse aprofundamento aí não. Não? Aonde que vocês aprendem essa profundidade mesmo? Qual faculdade? Agora, se dá para ver. É, meu amigo. PTBR. Na FATEBR, é aqui que você aprende detalhe. Fala, irmã Rose. Pastor, a presença do Espírito Santo aqui na minha mesa, viu? Ô, Glória. Fala línguas. Coisa boa. E dá uma olhada aqui, irmãos. Vamos pro 17, eu já vi os irmãos aí com a Bíblia, desculpa, com a mãozinha levantada. Eu já deixo vocês falarem. Deixa eu só ir pro próximo verso para a gente já verificar um detalhe aqui, ó. O texto, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, ó, olha o resumo de tudo aquilo que nós estamos falando. Não terminou ainda, tem mais coisa para falar para vocês, ó. O 17. O Espírito Santo da verdade e o mundo não pode receber porque não o vê e nem o conhece. Tudo bem? Mas vós o recebereis porque ele vai habitar convosco e ele estará em vós. Olha a diferença aqui. O Espírito Santo, ele não somente vai estar no nosso meio. Como que nós vemos o Espírito Santo em nosso meio? Quando você vê os milagres, as operações de Deus, o trabalhar de Deus na igreja, na vida das pessoas. Você está vendo o Espírito Santo. Era o que os santos do Velho Testamento testemunhavam. Eles apenas viam. Mas eles não tinham o privilégio que tu, crente, que está sentado aí, que eu que estou sentado aqui, nós temos. Que além de ver a operação do Espírito Santo no nosso meio, nós ainda temos ele dentro da nossa alma, queimando o nosso coração. E é por isso que nós glorificamos e exaltamos o nome Glória do a nosso Deus. Deus. Amém, irmãos? Deus. Dá uma olhada. Amém. Jesus fala, vocês verão, porque ele vai habitar com vocês. Mas acima de verem, vocês vão ter ele habitando em vós. Agora, para quem ainda ficou dúvida, tem mais textos de prova. Eu pergunto para vocês, qual o lugar, qual o verso do Velho Testamento que vocês veem o Espírito Santo, ou o texto dizendo que o Espírito Santo habitava nos crentes do Velho Testamento? Fala para mim, alguém já viu? Eu estou fazendo uma pergunta sincera. Já viram, irmãos, algum texto? Não, nem. E quando que aconteceria essa promessa de Jesus? Quando que aconteceu essa promessa de Jesus aqui? Quando Jesus, Atos capítulo 2. Ele assuntou aos céus. Isso, depois enviou o Espírito Santo sobre os discípulos. A partir daí, o Espírito Santo começou a estar no meio da igreja e habitar na vida de todos os discípulos. Somente a partir daí. Tudo bem? Muito bem. Eu ainda tenho mais coisas e eu tô glória aqui, rapaz, que tô vendo que eu tenho 22 minutos ainda, que nós vou dar mais texto de prova. A não sei que vocês queiram fazer um intervalo aí, a gente para aqui aí e vamos embora. O que vocês querem? Vamos continuar. Vamos continuar no mistério aqui? Muito bom.
Isso, então vamos lá. Irmãos, é só um minutinho, Juan. Eu não sei quem na sequência. Pastor Narciso e depois o Felipe. Vai lá, pastor. Pastor, aqui no Números no capítulo 11, no versículo 17, quando Deus fala com Moisés para ele reunir os 70 anciões para ajudar ele ali naquele projeto dele, a parte que Moisés estava ficando cansado, e Deus fala aqui no versículo 17, de repente aqui fala, então eu descerei e ali farei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Tem alguma diferença, pastor? A palavra é sobre ti e sobre eles, de habitar, morar? Aí o pastor me desse uma explicação aí. Certo. Quando nós estudamos teontologia, nós explicamos que a Bíblia ela tem linguagens, tá? E em bibliologia você aprende isso aí também. Quando a Bíblia ela se refere a essa questão desse texto, ela está usando, irmãos, uma metáfora. Então a primeira coisa, nesse caso aí, que o senhor tem que entender, o Espírito Santo, a pessoa, tá? Que eu estou falando a pessoa do Espírito Santo, pode dividir ele? A pessoa, não estou falando poder, a pessoa, dividir o Espírito Santo em 2, em 3? Não, não tem como, tá? Mas o poder emanado do Espírito Santo é possível, tá? Então, neste texto aí, o que está em voga é o quê? O termo que Deus vai tirar, que está sobre Moisés, e colocar sobre aqueles homens. Por quê? Na velha aliança, ou no Antigo Testamento, todos eram sabedores ali dentro do arraial que Deus usava Moisés com autoridade, com poder. Então Moisés, ele era o mediador. Moisés, ele era o homem pela qual Deus falava. Percebam no Velho Testamento que tudo passava por Moisés. Moisés era um tipo de Cristo. Moisés era um símbolo de Cristo. Deixa eu clarear mais ainda. Moisés tirou o povo da terra do Egito. Vou perguntar para o pastor Narciso para ir caminhando com ele no raciocínio e vocês vão raciocinando. Quando eu faço a pergunta é para conduzir vocês a um raciocínio. Muito bem. Simbolicamente, pastor Narciso, o Egito simboliza o que para nós? Na nossa vida, não é um mundo de pecado? Isso é claro, tá? Muito bem. Moisés tirou o povo do Egito. Quem nos tirou do mundo de pecado? Jesus. Jesus, através do Espírito Santo, sem problema nenhum, tá? Faz essa lógica. Muito bem. Quem conduziu o povo pelo deserto? Moisés. Quem nos conduz neste deserto da vida? O Espírito Santo. Espírito Santo, pode pensar em Jesus, pode pensar em Deus. Aqui nós estamos falando de Trindade. Qualquer um dos três que você falar não tem problema nenhum. Muito bem. Então Moisés conduziu esse povo em direção aonde? A terra prometida. Tudo bem? Tudo bem. Terra prometida simboliza para nós o quê? O céu. O céu. O céu. É a nossa Canaã celestial. Então vamos lá. Moisés tirou o povo do Egito, conduziu eles para o deserto, levando eles para a terra prometida. Vou usar a pessoa da Trindade Jesus para fazer um paralelo com você. Muito bem. Jesus nos tirou do mundo, simbolizado pelo Egito. Jesus nos conduz por esse deserto, que é o nosso período de provação. E Jesus nos levará para a Canaã celestial. Então, Moisés, ele era o mediador entre os israelitas e Deus. Quem é o nosso mediador hoje entre nós e Deus? Qual é o nome dele? Jesus. Jesus. Então, Moisés, ele era um tipo de Jesus. Quem é que poderia dar, ou quem nos deu, através de quem veio o Espírito Santo sobre nós? Através de Jesus, não é isso? Nós acabamos de ver. Se Moisés, ele é um tipo de Jesus, automaticamente, a lógica que você coloca aí na tipologia, primeiramente, é, da mesma forma que Jesus nos deu o Espírito Santo como mediador, Moisés daria o Espírito Santo para aqueles que o ajudariam, que foram os 70 anciões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o texto está falando, eu vou tirar do Espírito que está em ti e vou colocar sobre eles. Lembre-se, esse em ti não é a ideia de habitar, é a ideia do quê? Capacitar. Capacitar. Então, Moisés, da mesma forma que eu dou
enchendo você do Espírito, te capacitando, esses 70 homens também precisam ser capacitados por mim. Então, escolhe aí os 70 anciãos e eu vou tirar do Espírito que está sobre ti, da porção que eu dei sobre ti, da porção que eu estou te usando e vou dar para eles. Então lembre, aí a ideia de tirar de algo é como se fosse assim, você tirar de um balde uma quantidade de água e colocar num outro copo. Então Moisés tinha a porção do Espírito e Deus simbolicamente ia tirar dessa porção e ia dar para o povo. Claro que tudo isso, irmãos, com uma linguagem simbólica, né? Porque o Espírito Santo, nesse sentido aí, não dá para você colocar, ó, ele só vai dar 10%. Não, isso aí é em termos de capacitação. Deu para clarear ou não? Deu. E no 25 também, pastor, a gente no 25, a gente ainda vê ainda essa continuação que diz assim: então o Senhor desceu nas nuvens, ele falou, retirando do Espírito que estava sobre ele, ou pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais profetizou. Esse aí foi um texto, não sei se foi a Maluciene que leu na aula passada. Vejam bem que isso é tudo o que nós estamos trabalhando agora. Ó. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, era um sinal, irmãos, visível. Lembra do texto que eu acabei de ler? Ele estará convosco e habitará em vós. Então o Espírito Santo precisava fazer com que as pessoas enxergassem, era uma manifestação visível do Espírito Santo, para que as pessoas soubessem que a partir daquele momento Deus havia delegado autoridade para aqueles 70 anciãos. Porque como que eles iam saber se não houvesse uma manifestação visível de que o Espírito Santo estava sobre eles? Como que eles poderiam saber que o Espírito Santo estava sobre os 70, irmãos? Eles viam o Espírito Santo? Não. Não. Então tinha que ter uma manifestação visível, e foi esse momento que Deus colocou sobre eles, né? Encheu eles ali do Espírito Santo para que eles profetizassem, mas como diz o texto, isso só aconteceu, a profecia, tá? Naquele momento. Eles nunca mais profetizaram. Vamos fazer uma lógica, já falando dos dons espirituais. Quem dá os dons, irmãos? Quem é o responsável para dar os dons? Vou avançar. O Espírito Santo, certo? Tá. Aquele que tem o dom de profecia. Estou falando a pessoa que está ali na presença de Deus, a pessoa que Deus quer usar, que Deus tem compromisso com a obra e deu ali o dom de profecia para esta pessoa. Ele recebeu o dom de profecia ali com 16 anos de idade. Crente, permaneceu fiel, buscando a Deus e é um instrumento de Deus. Essa pessoa só profetiza uma vez, nunca mais profetiza? Ou enquanto ele estiver vivo, ele vai ter o dom sobre ele? Enquanto ele estiver vivo. Enquanto ele estiver vivo, vai ter o dom sobre ele. E por quê? E por quê que ele não só profetiza uma vez, tal qual profetizou os 70 lá? Porque o Espírito Santo, irmãos, não é dado sob medida. Agora ele não está vindo só e falou: ei, dá uma olhada aqui, Arraial de Israel. Estou manifestando o meu poder, estou capacitando esses homens para liderar vocês. Não, o Espírito Santo, além de ter a manifestação visível nele, visível dele, o Espírito Santo habita naquele que ele dá o dom. Então não é uma vez, 2, 3 vezes, não. Enquanto essa pessoa estiver viva e estiver sobre ele o dom, o Espírito Santo vai usá-lo em profecia. Clareou aí, pastor Narciso? Amém, pastor. Amém? Ótimo. Amém. Irmãos, tudo isso aí é para reforçar. Leiam. Tem esse verso que está dizendo isso, tem esse outro verso que está dizendo isso. Por quê? Vamos lá, vamos aprender, vamos fazer a junção, porque eu não quero vocês com nenhuma dúvida. Felipe está com a mão levantada, vai lá, Felipe. Então, pastor, essa explicação a respeito do Espírito Santo vindo em forma de ministro do Antigo Testamento, até João Batista cumprir a sua missão como último profeta, foi interessante o que foi explicado aí no verso 16, até mesmo usando o grego, porque muitas das vezes a gente bate o olho no texto, mas a gente não entende o significado. Porque eu já vi pregadores nos Gideões pregando, dizendo que o Espírito Santo ele já habitava na vida do crente até no Antigo Testamento. E agora, com essa explicação, a gente ficou mais ativo, a gente vai olhar mais o texto com mais atenção. Então, que eu acho que foi ontem. Eu entendo no Facebook para dar uma observada. E até um pastor que é conhecido seu, eu não sei se ele possui da maneira de criticar ou não, mas ele falou assim na publicação dele. O Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, nem Jesus a segunda, nem Deus a primeira. Isso não está na Bíblia, é só você ler. Para você ver como está hoje o ser humano. Então, mas vocês veem que nós falamos no início que essa questão de primeiro, segundo e terceiro é uma forma de expressão, realmente. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar primeira, segunda e terceira
pessoa da Trindade. Não, isso é um linguajar nosso. Mas o importante é que você vê, por manifestação, você utiliza essa expressão. Mas, irmãos, é uma expressão muito fácil de se entender desde que você tenha consciência do que você está dizendo, né? Agora, o Felipe disse muito bem. Vocês estão vendo a importância de estudarmos a Bíblia. Agora eu que vou fazer uma pergunta para vocês. Vamos lá, o pregador, aí que o Felipe falou, não sei, o pastor, ele disse categoricamente que o Espírito Santo habitava. Felipe, deu algum texto de prova? Não, pastor, o que o senhor quer dizer? Na pregação dele aí, que falou que o pregador lá dos Gideões, lá, me parece, né? Se fosse, falou que... Tipo aquele vídeo, sabe, meio curtinho aí, fala assim, meus irmãos, o Espírito Santo, ele sempre encheu a vida tanto os antigos, tanto o Novo Testamento, ele sempre habitou na vida deles. Isso, então. Agora, o pregador lá dos Gideões falou, e aí, irmãos, vocês têm, assim, fica com o pé atrás, com dúvida, porque aí eu vou mostrar o último versículo, os 2 últimos versículos para vocês desse tema. Eu acredito que aí não vai restar mais nenhuma dúvida, mas vamos lá. O que vocês acham do que o pregador falou aí? Ô, pastor, Vai lá, irmão. eu como sou assim, eu até falo, né, eu sou nova no evangelho, né? Certo. Acho que eu fiz as contas um dia desse, tô engateando ainda. E com esse meu conhecimento quase nada, quase zero, com essas 2 aulas, como eu falei pro senhor na primeira, eu fiquei com bastante dúvida, mas eu fico imaginando que tô começando a engatear. Não fiquei com dúvida nenhuma sobre isso, que antigamente ele só vinha como na minha cabeça, né? Eu tirei pra mim, só fazia visitação no nosso corpo, que é a nossa morada, e ia embora, e hoje em dia não, ele vem, permanece, fica, e mora. Eu não tenho dúvida nenhuma, hein? Eu fico imaginando os irmãos aí, né, que já tem mais tempo, né? Eu creio que eles, então, não deve ter, mas aí cada um responde aí por si, né? Isso. Então vamos lá, boa, gostei, Luciene. Então vamos lá, irmãos, com que vocês aprenderem 2 aulas. Olha que eu não encerrei, ainda tem os 2 últimos versos que eu vou dar para vocês, que eu acho que esse verso aí fecha com chave de ouro. O pregador falou isso aí, e vocês? Concordam com o pregador? Sim, o Pedro. Tipo, se fosse uma pessoa que não conhece muito a Bíblia, e querendo ou não, quem pega em Gideão, não levantando, mas tem uma reputação boa, então você acaba acreditando no que o cara fala, né? Quando você não tem muita sabedoria. Mas aí quando você aprende um pouquinho, que nós aprendemos hoje, aí já dá pra você dar uma refutada, sabe? Isso. Pedro, você, assim, assistindo às aulas, vamos dizer que você pega mais 2 aulas, estuda um pouco mais, você conseguiria refutar esse pregador aí, sim ou não? Sem dúvida. Sem dúvida. Tá? Mais alguém quer falar, ou eu posso já concluir aí com os outros versos? Sabe, Viviane? Todas as vezes que eu vejo o Velho Testamento, e quando eu vejo falando sobre o Espírito de Deus, até chego a comentar com meu esposo, que aqui a gente vê que o Espírito do Senhor habitava nas pessoas, mas meu cérebro nunca pensou que era a plenitude do Espírito Santo que nós vivemos nos dias de hoje. Eu não sei porquê, mas meu cérebro nunca fez essa associação. E aí a gente escuta uma pessoa, né, num local renomado, transmitindo isso para milhares e milhões de pessoas, porque não são só as que estão sentadas lá, mas são as que também estarão assistindo e ouvindo tudo isso nas redes sociais, ou seja, elas aprendem uma inverdade. Isso. E vão carregando essa bagagem, transmitindo para mais milhares e milhares e milhares, e vai disseminando o evangelho mentiroso, errado, e acaba virando heresia. Por quê? Por falta de conhecimento. Eu sou missionário pela misericórdia de Deus, mas chegou o tempo que Deus falou, vai fazer a obra, fez a obra, agora eu tenho que sentar e aprender. E é isso que eu preciso, eu falo com meu esposo, para os meus filhos, para qualquer pessoa. Chega o tempo que nós temos que sentar e aprender, porque nós não sabemos tudo. Isso, muito bom, irmãos. Vocês estão vendo a necessidade que nós temos de estudar Bíblia. Porque, como disse aí Felipe, o Pedro, a própria irmã Viviane agora, você fica refém e a pessoa fala lá, né, um pregador de Gideões, misericórdia, né, tal. Só que você foi chamado para estudar Bíblia, né? É a Bíblia que é a nossa regra de fé e prática, e não o que os pregadores falam. Então aqui vocês veem que eu uso Bíblia com vocês, para vocês se fundamentarem não em cima do que eu estou falando, para vocês se fundamentarem na Bíblia, é na palavra, tá? Ela que é a nossa bússola, que é o nosso farol. Então, da mesma forma que vocês estão falando aí que o Felipe ouviu esse pregador, irmãos, eu já ouvi isso aí. Imagina eu num púlpito ouvindo um camarada falar um negócio desse. O meu ouvido ali é aquilo que eu falo, é um sino. Eu falo, rapaz, e para você consertar isso aí depois? O camarada sai, as pessoas aprendem para você consertar isso aí depois. Isso fica complicado, tá? Irmãos, nós temos 1 minuto. Agora eu que vou pedir pelo menos mais 5 minutinhos para vocês, porque eu quero dar os últimos 2 versos, pelo menos para a gente, assim, encerrar essa questão e em cima dessa base, eu poder
construir as outras aulas. Tá? Por isso que a gente vai lançando as bases e vai construindo aí com vocês. Depois de toda essa explicação, eu quero agora fazer uma pergunta para vocês. O Espírito Santo, ele inaugurou o período da graça, sim ou não? Sim. Sim. O Espírito Sim. Santo, como plenitude, claro, né? Inaugurou o período da graça. Então significa que no período da lei, não havia a plenitude do Espírito Santo. Período da lei. Havia porções, Deus usava ali, né, as pessoas, mas eles não tinham a plenitude do Espírito. Todo mundo concorda comigo com essa questão? Sim. Amém. Hein? Amém. 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 Rose? Felipe, concorda? Sim. Sim. Então, a partir de agora, vocês vão ter o checkmate de tudo isso que nós estamos falando na própria Bíblia. Abram a Bíblia de vocês em Gálatas. Gálatas. Deixa eu ver aqui. Gálatas 3. Irmãos, olha o que Paulo está falando aqui. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito. Que Espírito é esse que Paulo está se referindo? Espírito Santo. Nenhuma dúvida disso. Tudo bem? Tudo bem? Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma Tudo bem. dúvida. Quando, vamos dizer o início, vamos pegar o início, ele está escrevendo aos Gálatas. Mas quando que veio esse Espírito Santo que os Gálatas receberam? Quando que ele veio? No período da graça. Da graça. Período da graça, mais especificadamente em Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, dia de Pentecostes, tudo bem? Sim. 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 Então, olha o que Paulo está dizendo aqui. Recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, irmãos, qualquer pessoa que tivesse o Espírito Santo na plenitude, ele diria, eu recebi pelas obras da lei. Mas Paulo está dizendo exatamente o contrário, ele está fazendo uma pergunta retórica aqui. Ele está dizendo, né, em outras palavras, vocês não receberam, e esse receber aqui, plenitude. O Espírito Santo, quando vocês estavam sob a lei, vocês receberam pela pregação da fé. E quando que começou essa pregação da fé? Pedro foi o primeiro e abriu essa pregação da fé que quase 3.000 almas se converteram. Então, todas as pessoas que recebem o Espírito Santo na sua plenitude, necessariamente tem que ser pela pregação da fé. Tudo bem? Amém, pastor. Sim. Amém. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Verso 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós. Olha aqui, ó. Dá o Espírito habitando. Opera maravilha no meio de vós. É o Espírito Santo entre nós. O faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. O Espírito Santo só nos é dado na plenitude pela pregação da fé e nunca pelas obras da lei. Então significa dizer que o Espírito Santo só pôde habitar plenamente na vida e ter os crentes como morada quando Jesus foi assunto ao céu, enviou o Espírito Santo substituiu a Jesus como Consolador, e a partir daquele momento, da mesma forma que Jesus operava maravilhas no meio das pessoas ali pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo agora, habitando em nós, opera as maravilhas. Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não pelas obras da lei, mas sim pela pregação da fé. Existia a pregação da fé. Pregação da fé aqui é evangelho, tá? No Velho Testamento? Não. 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 Pregação da fé, no sentido que Paulo está falando aqui, é para e referindo-se aos dias. Tanto é que a carta aos Gálatas, Paulo está escrevendo
para combater o pensamento de alguns irmãos que estavam tentando voltar para as obras da lei. Tudo bem, meus irmãos? É a Bíblia que está dizendo, ou é o irmão Odilon, o pastor Odilon aqui, que está falando e não está dando provas para vocês? Quem é que está dizendo tudo isso que eu ensinei? A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia Sagrada. A Bíblia. Então agora, definitivamente, e não tenham vergonha de perguntar, e ainda precisa explicar ainda um versículo que o Juan citou, mas não vai ser hoje, tá? Que é João 20, verso 6, que Jesus sopra o Espírito. Aquele texto ali confunde muitas pessoas. E dá para explicar nessa mesma lógica aqui, mas tem uma coisa mais bela ali que eu vou explicar na próxima aula. Então, um por um aqui. Irmã Rose, a senhora tem dúvidas de que o Espírito Santo só habita nos crentes a partir do momento que ele foi enviado por Jesus? Sim ou não? Sim. A senhora não tem dúvida, né? Não. Isso. No Velho Testamento, a senhora tem dúvidas de que o Espírito Santo somente usava, mas não habitava nas pessoas? Ele só, como que dizia? Ele não habitava, né? Isso. Mas ele usava, tudo bem? Ele usava, mas não Isso. habitava. Perfeito. Pastor, as mesmas duas perguntas para o pastor Narciso. Pastor, tem alguma dúvida sobre essa questão? Não, pastor, tem não. Não, tá? Versos bíblicos aí, a coerência lógica, podemos colocar assim, tanto do Velho, dos textos do Velho, como do Novo. Tá claro para o senhor aí? Uhum. Correto. Ótimo, ótimo. Irmã Luciene? Pastor, sem dúvida nenhuma. Deu para entender certinho. Certinho, né? Irmã Viviane? Perfeito, pastor. Pedro? Sem dúvida, tanto que eu ia citar um texto que acho que Lucas capítulo 3 e Mateus capítulo 3 também, o próprio João Batista fala que vinha após ele, que iria batizar com o Espírito, que é o Espírito Santo, e com fogo, que aí cabe a cada um interpretar se é juízo ou línguas estranhas. Ótimo. Felipe? Sem sombra de dúvida, pastor. Agora nós sabemos completamente que no passado, no Antigo Testamento, ele apenas usava, agora no Novo, ele começa a habitar. Perfeito, meus irmãos. Então, é essa questão. Peguei 10 minutinhos de vocês aí. Eu vou pedir para nossa irmã Luciene. Irmã Luciene, ora ao Senhor, para nós terminarmos a nossa aula.